Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Professor Gabriel Leal mais uma vez por aqui. E hoje nós vamos fazer um complemento da última aula da função se. Até porque a função se é uma função muito versátil. Sendo assim, tem muitas maneiras de utilizá-la. Então vamos lá. Já estou aqui no Microsoft Excel. E hoje eu vou criar um exemplo um pouquinho mais elaborado. Porque até então nós vimos que a função se ela vai ser usada para eu analisar uma informação e ela gera um ou dois resultados, né? Só que, no entanto, nós perceberemos agora que se eu tiver mais coisas para analisar, eu vou ter que criar um se para cada situação. Por exemplo, olha o que eu vou fazer aqui. Digamos que na célula A1, cada número que eu escrever, ele vai gerar um resultado diferente. Por exemplo, se eu escrever o número 1, eu quero que apareça a palavra sim. Se eu escrever o número 2, eu quero que apareça a palavra não. Agora, se eu escrever o número 3, eu quero que apareça a palavra erro. Sendo assim, eu vou explicar isso para o Excel. Excel, se na célula 1 o que eu escrever for igual ao número 1, então, eu vou abrir aspas, lembrando aí, escrever um caractere de texto, tem que escrever ele dentro das aspas, certo? Vou escrever aqui a palavra sim. Não importa se é maiúsculo ou minúsculo, tá, pessoal? Não vai fazer diferença aqui para o Excel. Caso contrário, se você está vendo essa aula aqui primeiro, está chegando aqui, é novo no canal, entenda o seguinte, assista primeiro a aula anterior a essa, o card está passando aqui em cima, e depois você volta, porque a gente viu esses pequenos detalhes na aula anterior, e hoje eu estou complementando a função se, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, o caso contrário já seria para eu colocar a segunda opção, né? Só que não vai ser assim. Neste exemplo, o segundo se que eu vou criar, ele vai ser para explicar a segunda situação. Por quê? Porque eu não vou ter só um caso contrário, eu vou ter três opções. Então, quando eu tiver mais de uma coisa para analisar, eu vou ter que criar novamente um se. Notem que eu não fechei o parênteses do primeiro se. Por quê? O que o Excel está entendendo? Ele vai analisar essa primeira parte. Se ele não encontrar, ele vai para a segunda. Novamente, eu preciso abrir o parênteses e continuar o segundo se. Excel, se o que estiver novamente na célula A1 for igual ao número 2, então eu quero que apareça o quê? A palavra não. Não esquece aí das aspas, tá, galera? Caso contrário, diz também que se eu escrever o número 3, eu quero que apareça a palavra erro. Sendo assim, eu continuo criando sis. Notem que eu não estou fechando parênteses, tá, pessoal? Vou fechar nesse caso, nesse exemplo aqui, eu vou precisar fechar apenas no final. Então, se eu clicar na célula 1 e disser que ele é igual ao 3, eu também vou criar um outro argumento para ele. No caso aqui, erro. Tá bom? Eu tenho aí algumas opções. Eu posso fechar o parêntese aqui, só que se eu fecho os parênteses aqui e eu escrevo qualquer coisa diferente do 1, do 2 e do 3, ele vai dizer que é falso. Eu vou fazer esse exemplo aí. Vou fechar o parêntese 3 vezes, 1, 2, 3, vou teclar Enter e notem que apareceu a palavra falso. Por quê? Vou até usar a alça de preenchimento aqui para vocês verem que se eu escrever o número 1, aparece o primeiro item. 2, 3. Mas se eu escrevo qualquer outra coisa, até mesmo uma letra ou qualquer outro número que não está na minha programação, olha o que o Excel está fazendo. Ele não está encontrando e está me mostrando a palavra falso. Não, mas eu quero corrigir isso, professor. Quando eu não escrever nada, ou seja, quando eu escrever outra coisa, eu queria que aparecesse alguma informação diferente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma correção nesse meu cálculo. Vou clicar nele, vou apertar a tecla F2 para ele voltar para o modo de edição. Vou até apagar esses parênteses aqui para a gente não se atrapalhar. E vou criar um caso contrário. Ou seja, se eu não escrever nem 1, nem 2, nem 3, o que eu escrever agora é o que vai aparecer. Digamos que eu não quero que apareça nada. Olha como é que a gente vai fazer esse nada aqui para o Excel. Eu vou abrir aspas. Eu não vou escrever nada e eu vou fechar as aspas. Agora sim, eu vou fechar os parênteses. E nesse caso aqui, ou seja, quando ele não encontrar uma das informações, ele vai dizer que não tem nada, não vai aparecer nada. Vou teclar Enter e vamos ver se deu certo. Vou usar a alça de preenchimento. Olha só.
quando eu escrevo os números, 3, 1, 2, à medida que eu escrevo as numerações, ele vai me mostrando as informações para mim. Muito útil, não é? No entanto, pessoal, eu particularmente não sou muito fã de você digitar este tipo de informação. Como assim? Você geralmente não digita o número e nem as informações que vão aparecer. Por exemplo, o número 1 e nem a palavra assim. Eu não aconselharia vocês escreverem. O jeito que eu considero mais correto seria assim. Eu vou criar uma tabelinha aqui do lado, onde eu vou ter 1, 2 e 3. E vou escrever as palavras correspondentes. Sim, não e erro. Sendo assim, olha o que eu vou fazer. Novamente eu vou construir a função se. Só que agora, quando eu precisar desses valores, eu vou lá e vou clicar neles. Excel, verifica para mim se nessa célula tem um número igual a esse primeiro aqui. Eu vou clicar nele. Só que você tem que lembrar o seguinte. Depois você vai usar a alça de preenchimento. Quando você usar a alça de preenchimento, ele vai saltar de uma célula para outra. Legal, aqui na coluna A, ele vai saltar certo para cada uma das células seguintes. Mas essa tabelinha vai ser o mesmo para todas as outras. Isso quer dizer que eu vou colocar aqui uma referência absoluta. Eu vou congelar uma célula que ainda não assistiu essa aula, o card está passando aqui em cima. Vou apertar, nesse caso, a tecla F4, que está congelado. Ou seja, se eu escrever o número 1, então eu quero que apareça essa palavrinha. Notem que eu não vou colocar as aspas, porque eu estou clicando em uma célula. Usei qualquer valor da minha tabela, eu vou congelar. De novo, se o que eu escrever aqui for igual ao segundo número, congelo ele, F4, então eu quero que apareça essa informação para mim. Vou congelar também. Mais um se o que eu escrever na primeira célula for igual à terceira informação, não esquece de congelar, então aparece a última informação, congela também. E caso não exista nenhum desses, caso contrário, eu vou de novo fazer as aspas que a gente fez no começo, aspas e fecho os 3 parênteses. Aumentou um pouquinho mais a fórmula, mas tecnicamente falando ela ficou até mais simples, tá? Vou teclar Enter. Por que ela ficou mais simples? Porque se caso eu precise fazer alguma modificação, eu modifico aqui na minha tabela. Vou dar um exemplo. Vou escrever aqui os números de novo. E digamos que a palavra erro, na verdade não era o erro que eu queria. Quando eu escrever o número 3, eu quero que apareça a palavra certo. Então eu não vou mais corrigir a minha fórmula, eu vou corrigir aqui na minha tabela. Vou escrever certo, vou teclar Enter e olha o que acontece. O Excel analisou para mim e fez a correção nos meus valores aqui na minha tabelinha do início. E se eu precisasse, por exemplo, de um exemplo aproximado, digamos que de 0 até 5 é para ser sim, do 5,1 até o 8 é para ser o não e do 8 até o 10 é para ser certo. Nesse caso, eu vou usar o seguinte exemplo. Eu vou dizer assim, Excel, se o que eu escrever na célula 1 for menor do que 5, eu vou lá e clico nele. Poderia escrever, né, lembrando a ideia lá. Vou congelar. Então, Excel, eu quero que apareça essa palavra. Ou seja, se eu escrever qualquer número menor do que 5, ele vai me mostrar essa palavrinha aqui. Ah, não, professor, mas eu queria que fosse o 5 também, até o 5. Então, eu vou corrigir. Vou colocar aqui, ó, menor ou igual a 5. Aí você vai construir o cálculo de acordo com a sua necessidade. Caso contrário, de novo, se o que eu escrever na primeira célula for menor ou igual a 8, eu vou clicar nele, já está escrito aqui. Vou congelar. Então, Excel, eu quero que apareça a palavra não. Congelo também. E mais um se para ficar bonito. Se o valor de A1 for menor ou igual a 10, congela, então aparece a palavra certa. Congelo mais uma vez. Agora, caso eu não escreva, e se eu escrever de 11 para cima? Bom, segue a mesma ideia, a gente vai finalizar com as aspas aqui. Se eu escrever um número fora do que está programado, ele não vai me mostrar nada.
Vou fechar os parênteses e vamos ver o que aconteceu. Vou clicar na célula, vou usar a alça de preenchimento para criar alguns valores aqui. Todos eles estão aparecendo a palavra sim. Por quê? Porque menor ou igual a 5 é sim. Isso quer dizer que 0 também vai ser executada essa ação. Então eu vou colocar aqui, ó, valores aleatórios e cada um dos valores vai gerar um resultado diferente de acordo com o que a gente programou. Olha só, olha que interessante. E espero que vocês tenham entendido até aqui. Não se esqueça de deixar aquele like para me ajudar, se inscreve no canal, ativa as notificações, continue me acompanhando e nos vemos na próxima aula.